Começa hoje, em Nova York, a Assembleia Geral da ONU. Como manda a tradição, o presidente Lula será o primeiro a discursar. O início da conferência acontece um dia depois de vários países reconhecerem o Estado da Palestina, uma ação que foi boicotada pelos Estados Unidos e por Israel. Vamos falar então com o nosso analista de internacional, Américo Martins. Vamos falar bastante sobre esse assunto hoje, Américo, já trazendo alguns pontos que devem ser trazidos nas declarações dos chefes de Estado. Guerra na faixa de Gaza é um dos assuntos que será inevitável nas declarações do dia, Américo, justamente por conta dos acontecimentos recentes lá em Nova York. O próprio presidente dos Estados Unidos ainda não falou sobre o reconhecimento do Estado da Palestina, uma ação boicotada pelos Estados Unidos, mas a Casa Branca diz: Donald Trump vai falar sobre esse assunto no discurso de hoje. Pois é, Carol, muito bom dia para você, um bom dia para todo mundo que nos acompanha. Vai ser um dia muito cheio nessa questão geopolítica, na questão da diplomacia. Começa a Assembleia Geral da ONU e nós vamos ter discursos muito relevantes e conversas em paralelo, inclusive, à Assembleia Geral, que também vão ser muito importantes. Como você disse, um dos principais destaques vai ser o discurso do presidente Donald Trump. Ele vai ser o segundo chefe de Estado a falar, logo na sequência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai ter aí o privilégio, mais uma vez, de abrir a Conferência Geral, a Assembleia Geral da ONU. O primeiro ponto que eu destacaria, Carol, é justamente um embate retórico que certamente vai acontecer entre o presidente Lula e o presidente Trump, inclusive com relação a essa questão da Palestina. Os dois vão apresentar discursos que vão ser muito divergentes, muito opostos do ponto de vista político. O presidente Lula vai defender, por exemplo, o livre comércio, a soberania e o princípio da não intervenção, vai fazer críticas diretas, inclusive, à questão das tarifas do presidente Donald Trump com relação a muitos outros países do mundo. Ele vai defender que o livre comércio deve seguir as regras internacionais. Mas ele também certamente vai falar, como já disse ontem, sobre os principais conflitos do mundo, pedindo, inclusive, a resolução dos conflitos na Ucrânia e na faixa de Gaza. O presidente Donald Trump, por outro lado, vai também falar da resolução desses dois conflitos, mas vai vir por uma posição completamente diferente. O presidente Lula ontem já se referiu ao que, na opinião dele, está acontecendo na faixa de Gaza, que seria um genocídio, um termo que é refutado aí pelos Estados Unidos e por Israel. Então, o presidente norte-americano vai coincidir com o presidente Lula na defesa da paz, defender a ideia de que os dois conflitos precisam acabar, mas vai vir por um caminho completamente diferente. Nós temos que acompanhar o que exatamente o presidente Donald Trump vai dizer sobre os conflitos. Ele vai tentar se gabar também, dizendo que os Estados Unidos, nesses meses da sua gestão, conseguiram resolver 7 conflitos ao redor do mundo. Não é bem assim, mais uma vez, o presidente americano dando a sua versão muito ampliada e muito ilusória, eu diria, dos fatos. Não é exatamente isso. E os dois principais conflitos, os conflitos mais intratáveis, que vão ser discutidos na Assembleia, que são a guerra na Ucrânia e também o conflito na faixa de Gaza, são duas falhas muito grandes do governo americano, que não consegue pressionar nem Israel e nem Moscou a acabar com esses conflitos, sendo que é o país que teria condições de fazer isso. Além desse discurso, o presidente Donald Trump também certamente vai fazer críticas ao próprio sistema da ONU, vai dizer que ele precisa ser melhorado, mudado. Os Estados Unidos vêm, de certa forma, solapando muito o poder da ONU e o sistema de governança global atual. O governo americano, por exemplo, deixou o Acordo de Paris, ele reduziu muito as verbas que paga como a maior economia do mundo para a ONU, está fazendo uma revisão enorme de várias contribuições e participações que o país tem com as entidades da ONU, deixou a Unesco também, então solapou completamente a Organização Mundial do Comércio, que também faz parte do sistema de governança global. O presidente norte-americano vai fazer um discurso que vai colocar o princípio do que ele acredita ser a política diplomática americana, que é a América em primeiro lugar, que vai contra completamente toda a questão do multilateralismo. Agora, essa Assembleia Geral seria uma grande oportunidade justamente para esse debate de ideias, para esse debate de como fortalecer a ONU, como preparar esse sistema de governança para o futuro. A ONU que faz 80 anos neste 2025,
vai ser uma assembleia muito importante. E um outro fator, só para concluir, Carol, que vai ser também importante nessas conversas todas, é a questão do clima. E mais uma vez nós vamos ter embates entre os representantes mais progressistas, como o próprio presidente Lula, e aqueles mais conservadores que não acreditam, que negam as mudanças climáticas. E é o caso, mais uma vez, do presidente Donald Trump, que vem defendendo a exploração cada vez maior de combustíveis fósseis e, como eu disse, chegou a retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, que é a principal convenção que mantém o sistema de combate às mudanças climáticas. Vai ser uma Assembleia Geral muito importante e muito cheia de debates que vão colocar ideias frente a frente para que os líderes acabem tomando algumas decisões que possam impactar o futuro da ONU. A própria ONU, como a Américo coloca em análise para a gente, estará na Berlinda nessas declarações, nos discursos de hoje na Assembleia Geral. Claro que vamos acompanhar tudo em detalhes, cobertura completa aqui da CNN Brasil e contando ainda com a análise dele sempre, Américo Martins. Obrigada, Américo. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.